O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos neste dia a festa do batismo do Senhor. Esta festa está localizada entre o tempo do Natal e o tempo comum. Celebramos no domingo passado a solenidade da Epifania e depois os dias depois da Epifania do Senhor. E ontem, com a primeira véspera da festa do batismo, encerramos o tempo do Natal, iniciamos a celebração da festa do batismo e amanhã iniciaremos o tempo comum. A festa do batismo do Senhor, ela marca o início da vida pública de Cristo. Nós meditamos nos últimos dias sobre o nascimento de Jesus. E nós temos, como podemos constatar pela leitura do Evangelho, poucas informações sobre a infância de Jesus. Depois, nós não temos informações sobre os 30 anos que Jesus viveu com a família de Nazaré. São poucas as informações. E Jesus, completando os seus 30 anos, recebe o batismo de João Batista e inicia a sua vida pública. E nós encontramos no Evangelho muitos relatos sobre a vida pública de Cristo e depois o coroamento da sua missão, a sua paixão, morte e ressurreição. Durante o tempo do Natal, a nossa meditação, ela aconteceu tendo presente, sobretudo, o tema da filiação. Nós vimos que somos filhos da Virgem Maria e em Jesus Cristo somos filhos de Deus Pai. E nós, na meditação, consideramos que a filiação é um dom de Deus. Deus nos deu esse dom, o dom de ser filhos do Pai, e nós somos filhos do Pai Celeste no Filho. A encarnação de Jesus Cristo, que possibilita-nos o dom da salvação, também ofereceu a nós a dignidade de filhos de Deus. E nós consideramos que, como filhos de Deus, temos direito à herança. E a herança que o Pai Celeste quer oferecer é a vida eterna. A vida eterna comum. Para que isso aconteça, o Pai envia o seu Filho, que morre na cruz, para pagar a dívida que nós contraímos com Deus pelo nosso pecado, dívida que nós, o homem, não teria condição de pagar. Pagando a dívida, Cristo Jesus nos assegura o dom da vida eterna com o Pai. A salvação acontece pelos méritos de Cristo. O homem não pode fazer nada para prover a própria salvação. Contudo, o fato da salvação ser oferecida como dom
não isenta o homem da sua cooperação para que esse dom possa acontecer na sua vida. É um dom que nós precisamos acolher. Para que a obra salvífica ela aconteça, nós precisamos acolher a salvação. E nós acolhemos a salvação vivendo os mandamentos da lei de Deus, guardando os ensinamentos de Cristo Jesus. Para que isso acontecesse, nós também necessitamos de uma outra graça. Sem a graça de Deus, nós não seríamos capazes de guardar os mandamentos da lei de Deus, de viver os ensinamentos de Cristo. E essa graça é comunicada no batismo. Hoje nós contemplamos a cena do batismo de Nosso Senhor. O batismo que Jesus recebeu é o batismo de João Batista. E o batismo pregado por João Batista no deserto é o batismo de penitência. Jesus não é pecador. Ele não precisa fazer penitência. Jesus não precisa do batismo de João Batista. No entanto, Jesus se submeteu ao batismo de João Batista para que, ocupando o nosso lugar, o lugar do pecador, ele santificasse as águas do Rio Jordão, as águas batismais, para que nós, lavados pela água do batismo, pudéssemos receber a graça de Deus que nos impulsiona para viver fielmente os mandamentos da lei de Deus. No batismo nós recebemos a graça de Deus, recebemos as virtudes teologais que são infusas em nós, a fé, a esperança, a caridade. É infuso em nós os dons do Espírito Santo. Nós recebemos essas graças de Deus para que possamos acolher a salvação como dom, vivendo os mandamentos, guardando os ensinamentos de Cristo. Sem essa força de Deus, nós não seríamos capazes. Pelo batismo somos acolhidos na igreja, passamos a pertencer ao corpo de Cristo, nos tornamos membros do corpo de Cristo. Em comunidade nos apoiamos uns nos outros e juntos caminhamos. É importante ressaltar que o batismo de Jesus acontece no Rio Jordão. Nós gravamos mais a travessia do povo a pé enxuto do Mar Vermelho. O povo atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto. Nós gravamos isso, mas nos esquecemos que o povo também atravessou o Rio Jordão a pé enxuto. E o povo atravessa o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. Jesus é batizado no Rio Jordão, inaugurando a sua vida pública. Ele é revelado pelo Pai e pelo Espírito como Filho de Deus, e Jesus está constituindo um novo povo de Deus, a igreja, da qual pelo batismo nós somos membros. E atravessando o Rio Jordão, o povo entra na Terra Prometida. Jesus vai ao Rio Jordão para conduzir o novo povo de Deus, que é a igreja, a sua esposa, à Terra Prometida, que é o céu. E nós recebemos ainda no batismo uma marca indelével. Nós somos consagrados a Deus, pertencemos a Deus. Veja quantas graças nós recebemos no dia do batismo. Nós recebemos muitas graças no dia do batismo. E pelo batismo nós devemos louvar e agradecer a Deus. Essa é uma mensagem geral que nós podemos recolher da liturgia do batismo do Senhor. Mas a minha meditação é sobre um tema pertinente. Por que um tema pertinente? Com frequência eu encontro pais que manifestam o seu arrependimento pela escolha do padrinho que fizeram. Sendo assim, eu quero propor hoje uma meditação, mais do que uma meditação, uma orientação à luz da norma canônica sobre os critérios para a escolha do padrinho do batismo. Porque, insisto, muitos pais se arrependem do padrinho, da madrinha que escolheram para os seus filhos, porque talvez não tinham as informações que hoje vou transmitir, porque talvez não tinham a consciência que precisariam ter para escolher corretamente o padrinho e a madrinha para o seu filho ou para a sua filha. É necessário que nós compreendamos quais são os critérios que a Mãe Igreja estabelece. E eu ressalto, a Igreja estabelece as suas leis
não para atrapalhar a vida do fiel. Como mãe, a igreja quer assistir os seus filhos. A mãe e o pai querem oferecer o melhor para os filhos. Quando a igreja estabelece os critérios, a igreja está querendo auxiliá-lo para que você possa, a partir dos critérios estabelecidos pela igreja, porque a igreja tem a missão de administrar os sacramentos. Cabe à igreja estabelecer os critérios. Não é o pai e a mãe que estabelecem os critérios de escolha do padrinho e da madrinha. Absolutamente. Quem tem a autoridade sobre os sacramentos é a igreja. Porque quem recebeu o poder das chaves foi Pedro. Foi a igreja de Cristo. A igreja acaba estabelecer os critérios. E insisto, a igreja estabelece os critérios a partir da sabedoria que a igreja acumulou durante os séculos. São esses os critérios que o pai e a mãe precisam utilizar. Os critérios estabelecidos pela igreja para escolher o padrinho ou a madrinha para o seu filho. Quais são esses critérios? Primeiro, diz a norma canônica: ao batizando, enquanto possível, seja dado um padrinho a quem cabe acompanhar o batizando adulto na iniciação cristã e, junto com os pais, apresentar ao batismo o batizando criança. Cabe também a ele ajudar que o batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes. Aparecem 3 verbos nessa norma da igreja. O primeiro verbo que aparece, acompanhar. Aqui a igreja se refere ao batizando adulto. Caberá ao padrinho acompanhar o seu afilhado no processo da iniciação à vida cristã. Mas isso também se refere à criança que recebe o batismo. Veja, o critério que a igreja está estabelecendo, ou a orientação que a igreja está apresentando, não contempla o padrinho deve ser escolhido a partir da sua condição financeira, porque ele vai poder oferecer bons presentes para o seu afilhado. Isso não aparece na norma. Porque existem pais que estabelecem como critério para a escolha do padrinho a condição financeira do padrinho. O padrinho tem boas condições financeiras, logo, vai oferecer bons presentes para o meu filho. Esse não é o critério. O critério não é a condição financeira, a conta bancária do padrinho. O critério também não é escolher o padrinho porque devo retribuir um favor que recebi daquela pessoa, e para retribuir o favor que recebi daquela pessoa, vou escolhê-la como padrinho do meu filho. Esse não é o critério. Nós temos que cultivar no coração a gratidão por aquilo que as pessoas fazem, mas oferecer o seu filho ou colocar o seu filho sob os cuidados daquele homem, daquela mulher que você está escolhendo para ser o padrinho e a madrinha do seu filho, não pode estar baseado no critério de retribuir um favor. Você não escolhe um padrinho ou uma madrinha para retribuir um favor que você recebeu da pessoa. Essa não é a melhor maneira. Você também não deve escolher um padrinho ou uma madrinha porque você deseja fazer um social. Tem um colega de trabalho que é seu chefe, vou fazer um social. Quem sabe, a partir disso, fico mais íntimo, ganho uma promoção. Existem pessoas que instrumentalizam a missão, o ofício de padrinho e padrinha para fazer um social. Esse não é o critério. Está aparecendo no texto 3 verbos. O critério é: o padrinho está disposto a acompanhar o seu filho, a sua filha. O padrinho está disposto a apresentar com os pais a criança à igreja. E aparece o 3º verbo: está disposto a ajudar. O padrinho deve ajudar. E veja que a ajuda aqui se refere a levar uma vida de acordo com o batismo e cumprir com fidelidade as obrigações. Essa é a ajuda que o padrinho e a madrinha devem oferecer para o seu afilhado. O critério não é o padrinho estará presente em toda a festa do aniversário do meu filho. O critério não é o padrinho vai poder oferecer bons presentes.
O padrinho vai poder levar o meu filho para viajar. Esse não é o critério. O critério é ajudar o seu afilhado, e sobretudo pelo seu testemunho de vida, para que o afilhado, vendo o testemunho de vida do seu padrinho ou da sua madrinha, possa crescer na fé e viver fielmente as obrigações inerentes ao batismo, ou seja, a viver como verdadeiro cristão, guardar os verbos. Mas segue a norma, não parou por aqui. Diz assim: admite-se apenas um padrinho ou uma madrinha, ou também um padrinho e uma madrinha. O que o texto está dizendo? Que você não precisa dar para o seu filho um padrinho ou uma madrinha. Pode ser um único padrinho, pode ser uma única madrinha, mas você pode também dar um padrinho e uma madrinha. Segue. Para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário que, agora preste bem atenção porque a norma é bem específica, seja designado pelo batizando, por seus pais ou por quem lhes faz as vezes, ou na falta deles pelo próprio pároco ou ministro, e tenha aptidão e intenção de cumprir esse encargo. Quem escolhe o padrinho e a madrinha? No caso do adulto, é o próprio batizando. No caso da criança, quem escolhe? Os pais. E aqui já aparece: tenha aptidão e intenção de cumprir esse encargo. A pessoa precisa ter aptidão, ela precisa estar apta para esse encargo. Você não está participando de um evento social, não é uma festa de formatura. Você está oferecendo para o seu filho alguém que terá a missão de ajudá-lo a crescer na fé. Essa pessoa precisa estar apta, ela precisa ter aptidão para exercer esse ofício, que diz que ela deve ter aptidão e intenção. Ela precisa ter o desejo de assumir. Às vezes você pode colocar a pessoa numa saia justa, cuidado. É preciso deixar a pessoa livre, sugerir, propor a ela, apresentar a ela quais são os critérios que eu utilizei para convidá-lo, para convidá-la para assumir o encargo de ser o padrinho ou a madrinha do meu filho ou da minha filha. É no diálogo, porque talvez a pessoa não tenha a intenção de assumir, não tenha a aptidão para assumir essa missão. E nós queremos a qualquer custo que seja aquela pessoa. É preciso reconhecer se a pessoa está apta, tem aptidão e depois, se ela tem a intenção de assumir essa missão. E segue a norma dizendo: tenha completado 16 anos de idade. A igreja estabelece uma idade mínima. Estabelecendo uma idade mínima, o que a igreja está ensinando? A pessoa tem que ter maturidade humana. Isso significa que nem sempre a idade cronológica corresponde com a idade psicológica. Que às vezes a pessoa é velha, cronologicamente falando, mas humanamente imatura. Você vai oferecer para o seu filho, para a sua filha, uma pessoa humanamente imatura, que não será uma referência, uma inspiração, um testemunho para o seu filho e para a sua filha. Maturidade humana. A idade mínima é 16. A igreja está dizendo: escolha alguém que tem maturidade humana. Terceiro ponto. Aqui está o conjunto dos critérios. Seja católico, confirmado, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Pode parecer um absurdo, mas aparece na Secretaria Paroquial. Pais que querem oferecer para os filhos padrinhos que não são católicos. Você vai apresentar o seu filho na Igreja Católica, para que ele receba da Igreja Católica o batismo. Qual é a fé que o seu filho professará a partir do batismo? A fé católica. O padrinho tem a missão de ajudar o seu afilhado. Ele precisa ser católico. E diz a norma que ele deve ser confirmado, crismado, e também já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Eu não posso ajudar o outro no seu processo de iniciação à vida cristã se eu não estou iniciado. Veja, o critério aqui não é se a pessoa é boa, se a pessoa é trabalhadora.
Não é esse o critério. Se a pessoa é uma pessoa gentil, não é esse o critério. Ela precisa ser católica, confirmada, já ter recebido o sacramento da Eucaristia, para que ela possa ajudar o outro no processo da iniciação cristã. Eu não posso ajudar o outro no seu processo se eu ainda não fiz o processo. Mas veja que isso não é suficiente, porque a norma ainda diz: e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Porque existem pessoas que são católicos de PGE, que receberam a confirmação e já receberam a Eucaristia, mas não vivem a fé. Quando que aparecem na missa? Quando tem batismo e é convidada para ser padrinho, e quando tem casamento aparece na igreja. Essa pessoa não está vivendo uma vida de acordo com a fé. E se a pessoa está vivendo com uma outra pessoa, é um casal, precisam ser casados na igreja. A pessoa precisa estar unida pelo sacramento do matrimônio, porque ela precisa dar testemunho. Ela precisa mostrar para o seu afilhado que viver em Deus, viver a sua vida segundo o plano de Deus, é a melhor opção. Se a pessoa está vivendo irregularmente, ela estará impedida objetivamente de receber a Santa Comunhão, de se confessar. Como que ela poderá oferecer ao seu afilhado um testemunho de vida sacramental, sendo que existe na vida dela algo que a impede naquele momento de viver os sacramentos? Veja, estou fazendo um juízo moral, é um juízo objetivo, cada um tem a sua história. Isso é outra coisa. Nós estamos aqui olhando objetivamente as orientações que a igreja estabelece, pensando no bem do seu filho, do seu afilhado. É necessário que nós tomemos consciência que o padrinho, que a madrinha, tem uma missão. É uma missão que ele assume na vida do seu afilhado, de ajudá-lo a crescer na fé. Eu sei que tem pessoas que estão coçando a cabeça. Puxa vida, escolhi muito mal o afilhado, o padrinho, a madrinha para o meu filho, para a minha filha. Bom, não tem o que fazer mais. Talvez também outros digam: bom, a minha fase de ter filho já passou, não vou ter mais filhos. Mas você é avô, você é avó, você é tio, tia, você tem irmãos. Tudo isso aqui que eu acabei de dizer, transmita isso. Ajude as pessoas a não cometer talvez o erro que você cometeu. Porque faltou instrução, faltou informação, faltou a formação para que você estabelecesse os critérios que a igreja estabelece na escolha. Ajude os outros a não cometerem os mesmos erros, a não cometer o mesmo equívoco de escolher a partir de critérios que não são os critérios da igreja. O padrinho e a madrinha para o seu filho e para a sua filha. Também hoje nós podemos agradecer a Deus. Se de um lado nós temos padrinhos que não cumprem a sua missão, do outro lado nós temos excelentes padrinhos. Existem muitos padrinhos que cumpriram fielmente a sua missão, que nos ajudaram a crescer na fé. Vamos agradecer a Deus por eles. E também hoje, se você já recebeu essa missão, esse encargo de ser padrinho e madrinha, que nós possamos viver com alegria essa missão, ajudando os nossos afilhados, sobretudo com o nosso testemunho de vida, para que eles, inspirados no nosso testemunho, possam crescer na fé.